O que é educação patrimonial? Para entendermos o que é educação patrimonial, é preciso lembrar que patrimônio é tudo que criamos, valorizamos e queremos preservar. Tudo que produzimos com as mãos, as ideias e o imaginário. Para isso, precisamos entender a educação como processo de construção de saberes, pois essa acontece no mundo e nas relações humanas. É a pessoa integral que se relaciona com o mundo, busca compreendê-lo e produzir sentido. Também é importante ter em mente que educação vai muito além do que aprendemos na escola. Esta educação acontece na família, em casa, na rua com amigos e inimigos, no trabalho e nas férias. Como diria Paulo Freire, ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Educação e patrimônio são o elo entre o que somos e o que construímos. É o processo educativo que se integra a um todo, chamado vida. E também é aprender com o mundo e a cultura que construímos. São todos os processos educativos formais e não formais, que têm como foco o patrimônio cultural em todas as suas manifestações, com o objetivo de colaborar para o reconhecimento, a valorização e a preservação dos bens culturais, como recurso para a compreensão do presente, articulação com o passado e projeção para o futuro. Atribuímos sentidos ao mundo em que vivemos, buscando respostas para as infinitas perguntas que o mundo nos coloca. E nesse processo, produzimos cultura. Ao participar do ato educativo, dentro ou fora da escola, cada pessoa traz consigo seu patrimônio individual, a sua seleção especial, e aquele patrimônio cultural construído coletivamente. E este se encontra com o patrimônio cultural das outras pessoas, que se relacionam, e com o patrimônio herdado, legitimado pela sociedade e pela escola. Promove a reflexão e sentido de pertencimento, por meio de uma educação voltada à compreensão e valorização da nossa diversidade cultural. Estratégia de visibilidade desta teia, que envolve o ato educativo colaborando para dar sentido ao vivido, construído e aprendido, estabelecendo vínculos duradouros entre identidade, memória e cidadania. Na escola, por exemplo, os alunos não se veem como agentes ativos perante o que é ensinado nas aulas de história, gerando desinteresse em estudar o nosso patrimônio. O patrimônio material também é muito distante, pois não reflete a realidade vivida pelos alunos. Cabe ao educador introduzir a educação patrimonial como estímulo, apresentando do micro para o macro e criando mecanismos para que todos se sintam pertencentes. Exemplo, pesquisar história da família, da escola, do bairro ou da cidade. Já na comunidade, é importante articular um diálogo entre agentes mediadores e a comunidade, que é detentora do patrimônio, criando espaços de escuta e reflexão para que juntos possamos identificar os bens culturais da comunidade. Neste processo, apuramos as identidades e as memórias, aguçamos o sentido de cidadania, estimulando a compreensão da necessidade de preservação e proteção do nosso patrimônio. Lembrando que a visão de todos da comunidade é tão importante quanto um parecer técnico. Concluímos então que a educação patrimonial vai muito além de registros e tombamentos. Ela faz o indivíduo se sentir pertencente e assim desperta a consciência de responsabilidade sobre a perpetuação do patrimônio, tanto material como imaterial. E como colocar tudo isso em prática? Um concurso de receitas típicas, uma mostra de fotografias sobre o bairro, um inventário familiar, uma lista de gírias
e brincadeiras que os mais velhos costumavam brincar. Já são ótimos exemplos de reconhecimento do patrimônio. Um mecanismo que funciona muito bem e envolve diversos agentes são os inventários. Podemos inventariar nosso bairro, por exemplo, convidando professores, alunos, familiares, moradores mais antigos, lideranças locais para participar. Inventariar é um modo de pesquisar, coletar e organizar informações sobre algo que se quer conhecer melhor. Nessa atividade, é necessário um olhar voltado aos espaços da vida, buscando identificar as referências culturais que formam o patrimônio no local. Neste processo, documentar é fundamental, pois documentar é reproduzir e produzir conhecimento sobre as referências culturais pesquisadas, o que é fundamental para preservá-la e difundi-la posteriormente. Fichas, anotações, desenhos, fotografias, filmagens, gravações, enfim, todos os tipos de documentos são importantes fontes de pesquisa. O conteúdo da documentação é o resultado do olhar dos envolvidos no inventário sobre a referência cultural pesquisada. E ainda, organizar os materiais é tão importante quanto documentar. Encontrem uma maneira de guardar esse material, para que ele seja preservado e esteja disponível. Lembre-se de fazer cópias, por exemplo, em CDs, DVDs, em pendrive, para diminuir o risco de perder o material. Esse arquivo poderá ainda ser enriquecido no futuro, com outras atividades sobre o patrimônio cultural e novas estratégias que podem ser abordadas. Ao inventariar, utilizamos um mecanismo de coleta das informações, chamadas de fichas. Existe uma ficha mais apropriada para cada etapa do processo. Antes de iniciar o trabalho, procurem entender melhor quais são as fichas do inventário e qual é a mais apropriada para cada etapa do projeto que vocês vão elaborar. Um bom caminho, até mesmo para definir o que será inventariado, é entender as fichas das categorias. Visualizar as potências do espaço que vocês definiram como um alvo de pesquisa para fazer os seus recortes. Vamos conhecer melhor essas fichas? O IPHAN disponibiliza em sua página www.iphan.gov.br materiais muito eficientes para orientar esta prática, destacando aqui a publicação Educação Patrimonial, Inventários Participativos. Lugares. Alguns territórios, ou parte deles, podem ter significados especiais. Esses significados costumam estar associados à forma como o território é utilizado ou valorizado por certo grupo. São as experiências dessas pessoas que dão sentido especial ao lugar. Pode ser um bosque, um rio, um sítio arqueológico, uma praça, uma construção ou mesmo o conjunto desses elementos, uma paisagem inteira. Objetos. Nesta categoria estão incluídos aqueles objetos produzidos e utilizados que se relacionam fortemente com a memória e a experiência das pessoas, por estarem associados a fatos significativos de sua história, tornando-se assim uma referência cultural para elas. Celebrações. Todo grupo promove celebrações, por motivos diversos, religiosos, de lazer, de festejar as datas especiais para o local, para a cidade, o estado ou país. Forma de expressão. Nas formas de expressão estão presentes valores e significados da cultura de um grupo. Elas fazem parte de todos os momentos da vida coletiva, desde o cotidiano até os momentos de celebrações, transmitindo a visão que as pessoas têm da vida. Entre elas, algumas são marcantes para os grupos sociais, pois dão visibilidade e sintetizam suas identidades. Saberes. A realização de um produto ou serviço envolve técnicas e conhecimentos próprios que podem se constituir em referências culturais para o grupo, como a receita de uma comida ou uma técnica especial empregada para tocar ou produzir um instrumento musical. São saberes que podem ter sentido prático
ou ritual, e que às vezes até reúnem as duas dimensões. É o caso dos métodos relacionados à cura, presentes nas benzeduras ou pagelanças. Com todas as ferramentas à mão, basta começar. Organize a turma que o campo te espera. E não se esqueça, se não puderem fazer isso de forma presencial, articule o pessoal virtualmente.